Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Enquanto o pessoal vai conectando, tem mais gente entrando aí. Eu estou vendo o pessoal conectando, já tem uma galerinha online. Eu vou fazer as apresentações iniciais aqui. Queria já de início agradecer a todo mundo que está conectado, todo mundo ter vindo para essa reunião, para esse meeting que a gente está fazendo. Eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou o Eric Gaio, a gente vai fazer as devidas apresentações. E eu vou falar também aqui com o Leonardo Cardoso, que é meu parceiro, meu sócio. A gente vai apresentar para vocês, fazendo um breve resumo aqui do que vocês podem e vão ver aqui durante essa apresentação. A gente vai falar sobre a grande novidade que está despontando nos mercados mundiais, que é a questão de inteligência artificial. Como a gente sabe, o Leonardo vai fazer uma apresentação mostrando para vocês, a gente sabe que muita gente não consegue prosperar no trade por diversos motivos. Uma das facilidades que está surgindo e que a gente está bem envolvido agora e provavelmente sendo os pioneiros no mercado mundial a desenvolver essa questão de melhorar a performance do trader no mercado financeiro através de ferramentas de inteligência artificial, que é o que a gente vai falar hoje aqui para vocês. E lógico que também a gente vai, para inserir esse contexto de inteligência artificial, qual é a plataforma que provavelmente vai ser a que está pioneira nesse sentido, está dominando a questão de inteligência artificial no mercado. A gente vai falar também da possibilidade de vocês começarem a operar todos os ativos, uma vez que a leitura e as técnicas exigidas para operar esses ativos, elas vão ser cada vez mais peculiares e também elas vão ter uma facilidade de acesso que talvez antes não era tão normal, visto alguns anos, pequenos tempo atrás, né? Não era comum a gente ter acesso a todos esses mercados como a gente tem hoje. E seria uma grande desvantagem não aproveitar dessa facilidade de acesso aos mercados mundiais, principalmente o mercado americano. Quem me segue aí nas mídias sabe que eu sou muito a favor dessa globalização do trader, porque é uma atitude que eu faço. Leonardo ele vai se apresentar, mas ele é um gestor, ele trabalha majoritariamente com mercados mundiais, então ele tem uma visão muito global aqui. Então eu queria agradecer vocês, fiquem até o final, que ao final a gente vai dar também aqui, no final desse meeting, a gente vai abrir para perguntas e também deixar vocês a par de como vocês fazem para ter acesso a tudo isso que eu falei aqui para vocês, em primeira mão até, porque a gente vai falar as datas de lançamento das coisas aqui no Brasil, coisas que já estão acontecendo lá fora, e também como vocês podem absorver de um grupo específico das pessoas que querem saber mais sobre esse conteúdo. Então, passo a vez para o Leonardo, que vai fazer a apresentação, meu sócio e CEO da Quanticate System. Leonardo, se você conseguir compartilhar sua tela, fica à vontade, se quiser compartilhar. Perfeito, quiser agora. fazer a introdução aí para todo mundo. Até com cores novas aí para você. Show. Tá. Ótimo, chegou aí, tá todo mundo. Acho que você está ouvindo bem, acho que o pessoal já está compartilhada a tela. Obrigado, Eric, obrigado ao pessoal que tirou aí uma hora da segunda-feira para nos ouvir, para entender um pouquinho mais sobre a próxima geração de trading e investimentos. Meu nome é Léo Cardoso. Eu sou um participante do mercado já há mais de 20 anos. Eu sou natural de Recife, já estou aqui nos Estados Unidos há 23 anos e passei pelas escolas, o que eu chamo das franchises financeiras. Deixa eu até fazer o fast forward aqui um pouco nos slides. Comecei minha carreira nas corporações e nos bancos tradicionais, Enron, JP Morgan, Citigroup, Waste Management, foram algumas empresas Fortune 500 que eu passei um tempo, e nos últimos 8 anos da minha carreira, eu estava num banco israelense, onde eu fazia gestão, eu era um portfólio manager global de uma estratégia multi-asset macro, mais ou menos 500 milhões de dólares de clientes do banco, e paralelo a isso eu era professor da Universidade de Nova York, NYU, onde eu tinha um curso de introdução ao mercado de capital e fundamentos de corporate finance. Então, quando decidi sair do mundo corporativo,
né, decidi sair do mundo corporativo e montei uma gestora chamada Brazen Capital em Nova York. Ela basicamente faz o trabalho de wealth management, investment management para clientes individuais, institucionais, famílias. E no ano passado, no final de 2019, isso estamos em 2020, no final do ano passado, enquanto eu estava desenvolvendo a gestora, eu encontrei com alguns colegas do meu CFA, do Chartered Financial Analyst, e eles me convidaram para conhecer uma empresa natural do Canadá, que tinha uma tecnologia de ponta que eu precisava ver, já que eu estava envolvido, né, com investimento, trading, e finalmente, depois de muito ir e vir, muita conversa, eu decidi, né, conhecer o pessoal do Canadá e acabei saindo fizemos uma negociação e acabei saindo como o executivo, Chief Executive Officer da empresa, depois de que eu vi a tecnologia e a ciência que o pessoal tinha à disposição. Realmente é uma coisa fascinante que a gente está agora fazendo um deployment global. Eric, você tem alguma observação, Eric? Dois momentos interessantes aí para comentar com o pessoal. Acho que o primeiro deles é essa saída do banco, né, de ser um gestor de uma fortuna, né, ali, para abrir o próprio hedge fund, você ter a própria gestão, as próprias e ser o dono do próprio nariz nesse sentido. Para a gente que é trader aqui, acho que grande parte das pessoas que estão assistindo a gente provavelmente são traders, eu tenho essa ambição de trabalhar no mercado financeiro, assim, então você galgou, né, o que é o sonho da maioria, de você ter a própria gestora, de ter as próprias regras ditadas aí no mercado, poder trabalhar com diferentes estratégias, que é algo bem válido. E eu estou falando isso, pessoal, porque em breve a gente vai falar sobre uma oportunidade também, não posso falar detalhes agora, mas a gente está pensando numa maneira de agregar alguns talentos de pessoas que também têm essa ambição de trabalhar com grandes fundos de investimento. Então, a Brazen Capital vai ser uma porta aí, que é mais para frente, o Leonardo vai falar, no final aqui da nossa apresentação, o Leonardo vai falar como que a Brazen Capital vai adotar pessoas que querem trabalhar com hedge funds internacionais também, seja você brasileiro morando no Brasil, ou seja você brasileiro morando fora do Brasil, ou tem a intenção, de repente, como muitos têm, de morar fora do Brasil trabalhando no mercado financeiro. Fast forward de novo, vamos lá para QuantGate, continua a história da QuantGate, que é o outro mundo maravilhoso aí da inteligência artificial. É outra parte, não, obrigado. Perfeito. Então, como eu falei... Vou já deixar meu comentário aqui. Quando eu também vi essa inteligência artificial, a questão do algoritmo funcionando, é realmente impressionante mesmo, Leonardo. Queria deixar meu comentário aí, que você falou também que foi entusiasmado, primeira vez que você viu as cabeças pensantes desenvolvendo essa tecnologia, e quando eu vi também, eu posso dizer que eu também fiquei muito impressionado, espero que o pessoal fique também. Vamos lá. Perfeito, é isso mesmo. Então, daí aconteceu me envolvi com esse pessoal, e hoje estamos aqui agora fazendo um global deployment da tecnologia através tanto de trading quanto de investimentos dentro da gestora. Estamos criando, onde a gente vai criar um hedge fund que utiliza a tecnologia. Mas antes disso, eu queria só voltar um pouquinho. Eric, você quer falar esse slide ou quer que eu mate ele? Se você... Posso falar brevemente aqui, só para dar um adendo para quem é mais, de repente, mais novato aí no mundo do mercado financeiro. Então, aqui nesse slide ele está apresentando como foram as grandes inovações, principalmente do cenário de trading, né? Então, a gente teve uma progressão que se iniciou, como ele diz aí nos slides, nos anos 70, que era o intuito ali começou a ter o mercado eletrônico. Aqui no Brasil, a gente tem isso com um delay bem atrasado, né? A parte tecnológica que demorou um pouco mais para ser implementada no Brasil. A gente vai falar sobre isso também, que é um dos pontos que a QuantGate está tentando quebrar. E depois a gente teve nos anos 90, que a briga já não era mais a inserção do mercado eletrônico para todo mundo, mas você, online brokers com comissões relativamente baixas, né? Que são os corretagens, extremamente baixas para dar acesso até a pequenos traders. E depois a gente chegou ao ponto que essas corretagens zeraram com as tecnologias que provavelmente nos Estados Unidos foi a pioneira e a mais conhecida, o Robinhood, ou ainda tem até uma comunidade gigantesca que falam dessa questão da zero corretagem, que é através do que aqui no Brasil, recentemente, a gente teve pelos
RLP, né, que é as tecnologias que possibilitam a zero corretagem. Então, esses são os 3 momentos principais. A execução mais rápida através de tecnologia, diminuição da corretagem para ter acesso a mais pessoas com facilidade, e depois zerando a comissão. Isso, nos Estados Unidos, foi exatamente nesse período aqui. No Brasil, isso aconteceu com um pouco de espaçamento de tempo, mas agora eu queria só citar que esse espaçamento está diminuindo exponencialmente por causa da globalização. A gente tinha em torno de 20 anos de diferença de evolução tecnológica entre o mercado americano e o mercado brasileiro, mas isso está diminuindo, o que nos leva ao último ponto, que agora a inserção já não é mais por zero comissão. Isso todas as corretoras já oferecem, vocês já devem saber disso. A maioria já oferece. Agora, é quem oferece as melhores ferramentas para ter uma vantagem a gente sair daquela conta da marmota de 90% das pessoas perdem dinheiro. Tá bom, então o que a gente pode usar da inteligência, da tecnologia para facilitar o operacional, onde quem tem acesso a essa tecnologia consiga, de uma maneira mais fácil, ter uma probabilidade maior de conseguir ser bem-sucedido no mercado financeiro. Aí eu acho que daqui para frente esse slide já é exatamente a tecnologia, Leonardo, pode tocar daí. O próximo passo é justamente esse. De aqui para frente não é a competição, não é necessariamente em termos dos features e do que é melhor, mas sim quem tem o melhor capital intelectual, né, e quem está aplicando através das ferramentas esse capital intelectual. Então, QuantGate é a empresa que está no forefront, né, na ponta da lança em termos de tecnologia, e a gente vai ver isso. Mas antes de eu entrar logo botar a colher no meio da papa quente, como diz a história, um pouco do passado, da evolução das análises. Se a gente parar para pensar, basicamente, até então, existiam 2 tipos de análise: a análise técnica, que foi realmente uma das primeiras análises que existiu, gráfico, né, preço, volume e figuras e etc. e tal, que até hoje ainda é parte do arsenal de muitos traders, talvez único até. Daí surgiu a análise fundamental com a criação, com a chegada da computação, já que para fazer análise fundamental a gente precisa de muita data, muita informação, então os computadores vieram para ajudar bastante a análise fundamental. E até recentemente não se tinha absolutamente nada em termos de análise de comportamento. E é justamente nessa área que eu, profissionalmente, depois de 23 anos trabalhando para os bancos e gestoras, é onde realmente eu vi a diferença. Para mim, é o que eu chamo, o que eu falei do grau santo, né? O Holy Grail é você entender o comportamento dos participantes. Então, essa é a terceira fase em que eu me refiro, que é basicamente uma revolução do que existiu no passado, onde o que importa realmente é o comportamento dos participantes do mercado. E por que isso é importante? Né? O que é que está por trás disso? O que é que causa o comportamento ser importante? É a ideia existe uma diferença, existe uma ciência por trás, né? É a ideia da teoria da racionalidade, que é uma hipótese teórica acadêmica, basicamente de como os participantes do mercado deveriam se comportar, né, a teoria do mercado eficiente, só que na prática observamos que os participantes do mercado eles agem de forma normal, existe uma normalidade. Assim acontece o quê? O resultado prático diverge da teoria. Então, como eu falei, até então não tem ainda, eu fiz as pesquisas que eu fiz, absolutamente nenhum tipo de ferramenta oferecendo essa informação do comportamento do participante do mercado. Foi aí que surgiu o QuantGate, né, uma empresa que está revolucionando tecnologia de trading, fintech ou tech trading, dependendo da audiência, e é o que a gente vai apresentar. Quando eu encontrei com esse pessoal que eu estava aprendendo sobre a empresa e desenvolvendo esse relacionamento, eu cheguei à conclusão, né, de que o negócio era realmente incrível, porque existia, né, a empresa ela é fundamentada, né, a tecnologia da QuantGate ela é fundamentada em desenvolvimento e pesquisa científica do comportamento dos participantes do mercado de capital. Como eu falei, é o que eu acredito ser o Holy Grail
de trading, basicamente, né? De investimento diferente, já que a gente está falando com um período mais longo, é a parte do investimento. Mas a ideia do trading, operações de curto prazo, o comportamento é o que dita realmente a performance do ativo. Então, o que eles fizeram? O que o QuantGate faz por que isso é tão interessante? Basicamente, eles estão utilizando inteligência artificial, algoritmos de aprendizado de máquina, ou machine learning, para fazer o quê? Isso é importante a gente entender. Análise quantitativa em tempo real. Isso aqui as partes mais importantes são essas. Análise quantitativa, né, matemáticas, em tempo real do comportamento dos participantes do mercado de capital, né, juntando inteligência artificial, algoritmo e aprendizado de máquina. Os algoritmos que a gente utiliza são 4 tipos de algoritmo que medem matematicamente 4 coisas. Qual é a percepção dos participantes, né, que estão nesse momento em tempo real? Qual é o compromisso dos participantes? Qual é o equilíbrio no momento do preço do ativo? E qual é o sentimento dos participantes? Eu vou dar uma analogia que eu tenho usado bastante e o pessoal meio que entendeu bem. É o seguinte, a gente imagina a gente está pegando um drone, né? Estamos voando um drone na altura de um rebanho de ovelhas, né? Eu não consigo, esse drone está na mesma altura das ovelhas, a gente não consegue ver o que é que as ovelhas mais distantes do rebanho como elas estão se comportando, né? O que é que elas estão percebendo, qual é o sentimento delas, etc, etc. Então, o que é que a gente fez? A gente pega esse drone, voa a 20 mil pés de altura, 30 mil pés de altura, seja o que for, para daí, então, começar a analisar quantitativamente, né, a percepção do rebanho como um todo. E esse rebanho, eu me refiro, são o quê? São as pessoas participando, pessoas, máquinas, né, computadores, algoritmos, outros computadores e algoritmos participando no mercado em questão. Seja ele o mercado da Magazine Luiza, seja o mercado da Nasdaq, seja o mercado da Apple, seja o mercado da Amazon, né? O trading pit, né? O mercado ativo, em si, né? Que a gente... do ativo em si, ativo, cada ativo, exatamente, cada ativo é um mercado separado, né? O conjunto dos ativos cria-se a bolsa. O conjunto dos ativos são negociados numa bolsa, mas cada ativo em si é um mercado separado, com correlações, claro, né, já que eles são semelhantes. Então, esse drone está voando a 30 mil pés de altura e fazendo uma análise em tempo real agora, né, do rebanho das ovelhas. Poxa, os participantes dessas ovelhas agora estão percebendo, existe uma percepção de que elas estão indo para um lado, para o outro. Elas estão andando mais rápido, mais devagar. Como um todo, será que existe um compromisso de que elas estão realmente indo numa direção ou outra? Qual é o ponto de equilíbrio do rebanho em termos de preço, no caso do ativo, né? Qual é o sentimento do rebanho como um todo? Então, a gente conseguiu colocar isso visualmente, esses cálculos, né, quantitativos, colocar isso visualmente, né, de forma para os nossos traders, os nossos usuários, utilizar essa informação. Então, basicamente, a gente faz a ideia do empoderamento. A gente dá o poder dos traders de ter essa informação na mão deles para tomada de decisão. Aí o que vocês têm é o que a gente chama do espectro do sentimento. Esse é o chart está inteiro. O espectro do sentimento dentro do nosso app. Ele demonstra, ele visualmente identifica 55 tipos de participantes. Ele não sabe quem são os participantes pelo nome, porque essa informação é informação privada. Eu não sei se é a XP ou o Bank of America ou o fundo BlackRock ou algum fundo de pensão fazendo trade, mas eu consigo identificar se é um algoritmo, se é um hedge fund, se é um algoritmo, se é um position trader, se é um swing trader, se é um day trader, se é um mutual fund, baseado no comportamento, né, baseado na característica do comportamento desse participante no mercado, através de quê? Que eu não mencionei até agora, eu já deveria ter mencionado. Através do livro de ordem.
basicamente, a gente está fazendo essa análise, consumimos a data, a informação do livro de ordem. Para aqueles que conhecem tape reading, eu já teve gente que fez uma analogia com tape reading, que é parecido, só que não é um tape reading, porque o tape reading, por definição, é o passado. Já aconteceu o trade, né? Na hora em que o trade foi executado e ele é registrado no tape, aquilo ali já é fato consumido. O que nós fazemos, na verdade, é a gente estuda o livro de ordem que ainda não necessariamente foi consumido, né? O preço no livro de ordem, nem todas as transações são efetuadas. Então, a gente estuda esse livro de ordem quantitativamente, né? E dá a informação de forma visual em tempo real. Então, a gente tem... Deixa eu fazer meu comentário aí. Faz aí. Então. Isso é fascinante, pessoal. Vocês viram o que ele está falando aqui da tecnologia? Basicamente, eu vou falar nas minhas palavras aqui, reforçar o que ele falou. Basicamente, o que a tecnologia faz é identificar a movimentação dos, vou chamar aqui de players do mercado, identificar e colocar eles dentro pelo tipo de movimentação, tamanho de lote, uma série de fatores que humanamente seria impossível de identificar nessa velocidade, e colocar ele dentro de 55 modelos, né? E padronizar isso conforme o ativo, e mais interessante ainda, ele faz isso em tempo real para qualquer ativo, então ele consegue saber pela movimentação, tamanho de lote, velocidade, uma série de fatores, padronizar isso e colocar dentro, isso possivelmente é um day trader, possivelmente isso é um HFT, possivelmente é isso, e começar a dar o sentimento do que pode estar acontecendo no mercado pela movimentação dos players, algo que é completamente inimaginável até então, para uma pessoa fazer, né? É fascinante. Isso, mind-boggling. Isso aí. Obrigado, realmente ainda tem esse lado, que isso funciona para qualquer ativo em bolsa onde existe um livro de ordem. Em outras palavras, isso não vai funcionar para títulos do governo onde existe, não tem um book, né? Não é exchange traded, né? Não funciona. Léo, deixa eu falar aqui que é interessante. O Mário perguntou, mas e os LFTs que operam por agressão e não por ordens passivas? Mário, se ele agrediu alguém. Da forma que ele agrediu alguém que estava no book. Se ele agrediu alguém que estava no book, isso fez parte do cenário do mercado. Então, tudo isso está sendo absorvido. Inclusive, o algoritmo ele vai entender assim, da onde veio todas as ordens que são agredidas, que estão no book, são agredidas, é agredida por alguém que não estava anteriormente no book, porque senão ele é o agressor. Então, independente se ele é um HFT ou não, a gente consegue entender como foi consumida aquelas ordens. O algoritmo, eu digo a tecnologia, ela entende como foi consumida essa ordem, que isso é registrado no padrão de movimentação também. Tá? Então, não é pela agressão em si, mas pela forma que está sendo consumido e sendo, até às vezes, sendo reposta os lotes ou não no book, para entender se aquilo faz parte de algum padrão ou não, tá? Sim, o Júnior já tinha até se antecipado e comentou, Mário, o algoritmo consegue identificar isso. Essa é a ideia. Se passou pelo book em algum momento, seja como passivo ou não, ele vai entrar dentro do seja trade executado ou não, só basta ter passado pelo book. Ó. De repente alguém colocou e tirou, que é os que o high frequency traders fazem muito, né, trabalhar o spoofing between prices às vezes, mas ele teve que colocar, né, uma ordem nesse book, nem que ele tenha tirado. Então a gente consegue identificar o tempo que a ordem ficou, se ela aumentou, se ela diminuiu, etc. Se, por exemplo, houve uma agressão, que a agressão ela não foi consumida por inteira e sobrou parte no book, isso vai constar também lá, vai enquadrar o quanto forte e quanto persistente é o restante dos lotes que sobrou. Isso vai fazer de valer da leitura do algoritmo também. Esse é só um dos aspectos que está lendo. Como eu estou falando, são 55, como ele falou. Todas as possibilidades são implementadas no algoritmo inteligente, do algoritmo, ele constrói a lógica em cima disso e vai criando essas possibilidades matemáticas, tá? Essa é a ideia. Por favor, Léo, continue. Isso aí. Desculpa interromper. Então, não, perfeito. Então, em termos de ciência e tecnologia, a simplicidade também é legal, por isso, é simples assim.
óbvio, fazer isso, todo esse cálculo é que é a maior dificuldade. Então, uma vez que a gente entende o que a gente tem nas mãos, que é a capacidade de análise em tempo real do comportamento dos participantes do mercado, né, o que a gente fez? Então, a gente pegou essa tecnologia e a gente estamos agora empacotando ela em duas plataformas. A plataforma Retail, que se chama Pilot Trading, downloadable no App Store, né, Play Store, Google, iOS e Android. Tá deixa eu fazer um adendo rápido aqui, já que você deu a deixa. Fica à vontade. Quando ele fala, fica à vontade. Duas coisas rápidas. Quando ele fala trader retail, para quem não sabe, é o trader que a gente aqui no Brasil costuma chamar de trader pessoa física, que é o trader pessoa física, que não é institucional, é o que está lidando direto ali com a corretora e normalmente não é um trader, assim, um trader de varejo, como a gente costumaria falar, que é a questão da plataforma Pilot. Desculpe interromper, pode ir. Sim, a questão da plataforma Pilot, que ele falou que está disponível no App Store e Play Store, mas fiquem até o final, que no final a gente vai falar como que vocês podem também se comunicar com a gente, para a gente, todo mundo testar junto a plataforma, tá? Sei que muita gente saiu daqui, vai sair daqui e já vai baixar lá a plataforma direto no Play Store, Google Play, mas a gente quer manter a comunicação com vocês até para ajudar vocês a utilizar, a gente vai falar como. Vai lá, Léo. Isso aí. Não, tranquilo. Então, o que o Pilot faz? O Pilot, ele basicamente está pegando essa tecnologia, né? Vamos imaginar um motor 12 cilindros turbo, né? E colocando na mão de traders, né? Toda essa tecnologia que antes só quem tinha acesso eram os hedge funds e os institutional players, né? Então, a gente aqui, Crypto esse aqui já é a versão, uma versão que não está disponível, porque Crypto a gente ainda não conseguiu colocar, a gente está fazendo os testes, mas a gente tem equities, futures, options, etc, né? Qualquer ativo que seja, como eu falei, que tenha um livro de ordem em qualquer bolsa do mundo, né? Então, se você conseguir tiver o acesso a quer trade na bolsa da Singapura, a gente consegue colocar a nossa tecnologia para funcionar em ativos negociando na Bolsa da Singapura, né? Hoje, o que está na tela aqui, a gente está falando da Bolsa de Nova York, e é um dos passos nossos é levar isso para o Brasil na B3. A gente está passando agora pelo processo de, como é que ele chama, da validação do app, é isso? É a homologação da tecnologia, né? Da tecnologia junto à B3. Né? Começamos o processo foi no mês passado, julho, agosto, e eu acredito que até o final de agosto, o início de setembro, eu estou hoping estou esperançoso de que a gente já está com isso pronto para ser consumido no mercado local B3. Né? Então, como eu falei, no mercado local aqui pra gente, tá, pessoal? Mercado local, exato. O Léo, ele eu tô tá fora, nos Estados Unidos. Nova York. O mercado do Brasil, perdão. Então, ele basicamente ele tem o tutorial do app, né? Fala um pouquinho aqui essas luzinhas que vocês estão vendo aqui, elas se referem aos algoritmos, tem obviamente o tutorial e o espectro do sentimento. E a gente tem ainda aqui o que a gente colocou, um dispositivo de oportunidade que indica um bom momento, uma boa oportunidade de compra ou venda short, se for o caso do ativo. A outra plataforma é a plataforma profissional, que a gente chama de Stealth Pro. Essa é a plataforma mais para as pessoas institucionais e traders profissionais, que basicamente não, que também oferece a mesma tecnologia, só que, óbvio, de uma forma mais granular. No caso aqui, a gente tem os dispositivos dos algoritmos, né, o equilíbrio, os botões, né, a capacidade de ver ativos mais ativos de uma vez só, um sistema de portfólio management, né? E basicamente a mesma coisa. No centro a gente tem o espectro do sentimento, e além disso a gente colocou também nessa plataforma um pouco mais de informação sobre o sentimento através do different time frames. Né? Então, essas são as duas plataformas em que a gente tem, que a gente está lançando para o mercado.
Mais uma vez, convido o pessoal para download através do pilottrading.com, iOS, Android. Aí vem a segunda parte, que é um convite agora que a gente vai fazer. Uma coisa que eu aprendi na profissão, nesses anos todos, é que às vezes não adianta ter só a informação, ter só a ferramenta. Porque se fosse assim, né, qualquer pessoa faria. Além da ferramenta, a gente tem que ter algum tipo de conhecimento, e algum tipo de conhecimento vem através de estudo, de aprendizado. Então, a gente lançou, através da minha experiência na NYU, eu descobri o Eric, então um pouquinho, eu fiz alguns updates nos slides aí, se você não tinha visto, né? Através da NYU, depois que eu formei, depois que eu ensinei no final das minhas aulas, eu normalmente tinha uma pergunta muito comum entre os estudantes. Era: a gente faz o que agora com isso? A gente aprendeu, legal, e now what? Né? Então, com isso em mente, um projeto que eu tinha já há muitos anos era criar uma oportunidade de juntar a teoria e a prática através de um lugar onde as pessoas pudessem, né, praticar o que aprendeu. E foi assim que surgiu a ideia do Offstreetable, onde a gente vai utilizar a plataforma Pilot e Stealth para, né, ensinar e demonstrar os conceitos de operação e investimento usando essa tecnologia. Eu convido vocês a visitar o site. A gente está montando agora alguns eventos. Vai ter agora, esse é o de hoje, vai ter um Masterclass coming up sobre Stealth Pro, e tem algumas outras coisas separadas, não só na parte da tecnologia, como a parte de trading, né? Tá voltada a trading. Uma coisa, Eric, que eu acho que de repente a gente pode talvez falar aqui, que é o Bootcamp para o Hedge Fund Trader. É uma ideia que está surgindo para em breve. É a capacidade de a gente utilizar agora a gestora, Brazen Capital, para transformar, para dar a oportunidade para alguns traders de realmente manage e criar os seus fundos, né? E a gente pode fazer como se diz, um sponsoring. A gente está pensando em como colocar isso junto e oferecer essa oportunidade de alguns traders serem sponsored, né? Qual é a palavra? Patrocinados. Patrocinados. A ideia aqui que o Léo está falando, só para antecipar um pouco, é uma novidade que em breve a gente quer colocar ativa aqui, são 2 momentos, né? Saindo da pandemia, provavelmente, assim como o mercado regularizar de um modo geral, a gente vai ter a possibilidade de uma imersão em Nova York, onde a gente vai passar por todas as etapas de aprendizado do ponto de vista de um trader e do ponto de vista de um gestor, né, que ele tem um leque maior de amplitude operacional, possibilidades, estratégias e até questões que o trader talvez não se preocupe tanto. Então, ele vai ter a possibilidade de estar no Nova York, aprendendo isso, fazendo um tour também sobre locais específicos. Uma imersão, não full immersion, não, uma imersão completa. Então a gente vai ter lá isso como lógico, a possibilidade de aprender, mas aprender com essa questão emocional de estar aprendendo em um lugar que a gente sabe que o aspecto acaba impactando muito mais das pessoas por estar em um lugar que é o berço, né, dessa modalidade. E, em paralelo a isso, tem o Offstreetable, que o Léo estava falando aqui, que vai ser a preparação para futuramente novos gestores, traders, terem a sua própria estratégia sendo operada com valores patrimoniais grandes dentro de um fundo de investimento e possivelmente recebendo dinheiros de terceiro para operar também, né, como um gestor. Tudo debaixo do guarda-chuva do Léo na Brazen Capital. E, mais que isso, também existe a possibilidade que no futuro, aqui, dando uma deixa para vocês vão receber tudo isso por e-mail, vocês vão receber todas as informações, inclusive do nosso grupo no Telegram, específico para essas coisas, né, Léo? Já antecipando. Isso aí, mas também uma nova modalidade que abriu agora, inclusive para brasileiros, que é a possibilidade de trabalhar também como captador de recursos para fundos de investimentos internacionais, que a gente conhece como advisory.
nos Estados Unidos. Isso vai ser uma coisa muito benéfica para quem quer trabalhar no mercado financeiro e em paralelo ao mundo de trading também, que é uma coisa que vocês vão receber em breve aí no e-mail, quem está participando do Wall Street Ball. Existe uma complementação, né, entre trader, basicamente o que eu vejo é isso, uma maneira de complementar o trader junto a participar como advisor no mercado de capital. Então, o que eu basicamente só queria introduzir o primeiro curso que eu montei junto no Brazen Capital, junto com os outros que estão à disposição logo em breve, foi um curso de introdução ao mercado de capital global, que é a ideia de transformar a teoria em prática. E, basicamente, né, o ponto, acho que a deixa do curso é que ele é voltado, ele foi construído com a ideia do Behavior Finance em mente. Eu fui um profissional em que eu sempre notei isso, que o comportamento é o que faz a diferença junto ao mercado. E, dito isso, eu queria só ler uma passagem aqui para mostrar a vocês o quanto verídico isso continua. Esse Jesse Livermore foi um trader nos anos 1929, quem não leu ainda esse livro, Reminiscências de um Stock Operator, é um livro que eu recomendo, posso até colocar lá, vou colocar lá no nosso grupo no Telegram, mas ele falou, né, a natureza do homem não muda. Assim sendo, os mercados financeiros nunca mudam. Somente os rostos, os bolsos, os otários, os sabidos, os espertos, os manipuladores, as guerras, os desastres e as tecnologias é que mudam. O mercado em si nunca muda. Afinal, como poderia? A natureza do homem não muda. E é a natureza do homem através de seu comportamento que influencia o mercado. Não é razão, não é economia e certamente não é a lógica. São os nossos viés emocionais e erros cognitivos que influenciam o mercado, como muitas outras coisas nesse planeta. Então, isso é um wisdom, é de uma sabedoria, né, incrível, que continua sendo verdade e resta agora a gente entender o comportamento dos participantes do mercado, junto com a tecnologia nova, as ferramentas, e, no caso, capitalizar, tirar proveito disso. Não vou passar muito mais tempo além do que todo mundo já conhece, que é o ciclo do mercado, o ciclo emocional do mercado, né, onde acredito que todo trader já tenha pelo menos ouvido falar de que existe esse ciclo desde o otimismo até uma euforia, que é o ponto de maior risco, e o ponto, né, de denial, a palavra denial agora eu esqueci qual é a tradução, mas é de não acreditar, né? De não acreditar no que está acontecendo, passa-se por um desespero, um pânico, existe uma capitulação, a despotência, e esse ciclo se repete, né, durante o ciclo de investimento do mercado de capital. Então, recentemente eu tenho utilizado até o que eu chamo do laboratório Bitcoin. Não tenho nada contra ou a favor no momento, isso aqui não é falando sobre os méritos, né? Mas foi o ativo que recentemente mais se assemelhou, né? Que mais se assemelhou ao momento de euforia, como foi a famosa história da tulipa dos anos 1600, se não me engano, 1500, 1600 exatamente, onde você tem movimentos, né, expressivos de ativos, quedas expressivas, 80%, 70% de queda, e agora uma recuperação de novo. De toda forma, o ponto que eu estou querendo chegar é que Bitcoin recentemente, para mim, na minha opinião, foi um laboratório de forma real para demonstrar o sentimento dos participantes do mercado, o sentimento de euforia, de medo, desespero, né, e etc, etc. E por quê? O que está por trás disso, da ideia do comportamento? Como eu falei, a ciência por trás é a dissonância cognitiva e o viés comportamental. Nada mais é do que né, a parte científica do behavior das pessoas que estão trading. O curso ele é basicamente dividido entre uma introdução, que é feita rápida, né, uma visão geral e uma moldura de como os ativos funcionam, de como os mercados funcionam, o funcionamento dos mercados globais, os instrumentos que são negociados,
isso é independente da localização geográfica, os tipos de instrumentos que são negociados nos mercados, os conceitos, princípios e teorias que fazem com que, né, é o fundamento do mercado de investimento e trading, e a gente termina esse curso com estratégia de aplicação em prática através de portfólio management, day trading, swing trading, position trading, mostrando, construindo e segurando a mão dos traders de como fazer isso, não só no término do curso, mas também de uma forma que a gente está montando agora, um Virtual Trading Lab. A ideia de a gente ter isso constantemente, um acesso aos traders, seja de Brazen Capital junto comigo, ou de QuantGate, que estão usando Stealth e Pilot, mas é justamente colocar o que a gente colocou, o que a gente ensinou na teoria, colocar em prática. Essa é a ideia do Australian. Eu terminei aí, Eric. A gente pode falar, mostrar sobre o grupo do Telegram. Eu não coloquei nos slides, porque eu achei que talvez a gente mostrasse ou falasse, mas eu posso fazer aqui a menção e colocar na tela, share, para o pessoal ver, a gente receber as listas e daí convidar até as pessoas para participar. Sim, na verdade a gente pode colocar aqui no grupo o link, para quem já está assistindo ao vivo aqui, eu posso colocar já, e vou falar aqui também, porque isso vai ficar gravado. Então, para quem está assistindo essa gravação, a gente vai deixar no descritivo do vídeo, e também vocês recebem por e-mail, e quem quiser pode solicitar também o link do grupo no Telegram pelo contato @planetatrader.com.br ou por o Léo no info @100ventures.New York City, né? 100 info está na tela aí, né? Exatamente. Então, você consegue colocar aí o grupo do Telegram no chat? Consigo. Coloca aqui para o pessoal que quiser entrar lá, que é o grupo específico do pessoal que está usando Pilot. Grupo de Telegram aqui, a gente já começou a colocar o grupo em português, né? Cadê? Pilot Channel. Agora descobri o channel, cadê o português? Está aqui. Já estamos aí, o vídeo começou agora há pouco. Né? Isso, dos usuários no Brasil, né? Como o Léo já falou, eu tô responsável pelo pessoal aqui que dá o suporte, ajuda e proliferar a plataforma e o bom uso dela aqui no Brasil. Então, vocês fiquem à vontade também de falar comigo sobre ela. Estou lá no grupo com vocês também, como sócio e parceiro. Aí eu vou ajudar vocês nessa empreitada de conhecer mais a Pilot e os benefícios dela, e conforme eu venho usando também junto com vocês, que está sendo fascinante. Então, coloca para o pessoal aí no chat, Léo. E eu deixo aberto, você falou então, que colocar o link que você está falando? Isso, o link. Então, acho que, se não me engano, vai ser pegar aqui o link, né? Tem que descobrir ainda, viu, Eric? Como é que... Link Channel, bota ali, ó. Você está lá compartilhar, e aí ele vai dar um linkzinho ali. Tá ali, adicionar membro, lá embaixo, do lado da listinha. Sim. Não. Aqui é um por um, né? É um por um. Ele tem uma opçãozinha ali de gerar o link. Eu não sei se pelo computador tem. Se não tiver também, pessoal, vou mandar no e-mail de todo mundo aí, pra gente não ficar nesse embaraço de onde está o link. Tá, acho que é aqui. Acho que está aqui, ó. Olha aqui. Isso aí. Copy link, é isso aí. Aqui na web ele fica um pouco diferente. É diferente, eu também. Tudo bem, coloca aí pro chat pro pessoal, quem quiser clicar agora. E aí a gente pode abrir. Vinícius perguntou aí sobre a consistência, qual é a média percentual de acerto nos mercados onde tem atuado. O Léo pode falar mais disso, ele está perguntando se o sinal, entendam assim, Vinícius, só para a ideia da plataforma, ela mostra o momento e qual que é a maior possibilidade que tem de acontecer, né? Que o mercado, no caso ali, o sinal indica assim, que a movimentação dos players indica que o mercado pode ter uma queda a qualquer momento em um curto espaço de tempo, é isso, tá? Logicamente que, como qualquer previsão de mercado, isso não é 100% de acerto nunca, nada vai ser, mas ela é muito alta, a ponto que, né, Léo, esse algoritmo ele é testado e é auditado em conta real, auditado por indicadores, né? Outro detalhe com isso, né?
A gente tem, basicamente, a gente tem agora, como rodar, o que está na tela agora é a plataforma profissional. A gente tem como rodar ela de forma robótica, aonde de forma o que é que eu mais, o que é que eu vou, o que é que eu acho que eu quero falar a respeito dessa pergunta aqui. A maior dificuldade que existe entre os traders é a gente conseguir ter a disciplina e a consistência, né, de tomar as decisões, seja de compra ou venda. A única maneira em que a gente consegue eliminar completamente os viés comportamentais é através de roboticamente fazendo a programação. Então, o que que QuantGate fez? O que que a gente pensou? Usando essa informação, tendo acesso a essa informação, tendo agora ela dando para os traders informações sobre o comportamento dos outros participantes, né, a gente sente que essa informação é extremamente valiosa. Óbvio que cada pessoa vai continuar agindo, né, com os viés dele mesmo. Então, para eu dizer a você que existe um 75% de chance, 85% de chance, vai depender se o trader conseguiu executar o sinal naquele momento, né? Você levantou, foi no banheiro, foi pegar um copo de água, estou dando um exemplo, né? Isso vai fazer diferença do resultado, mas o que a gente está dando? A gente está indicando os momentos em que o grupo, em que existe o sentimento dos participantes do mercado, está indicando, né, que está havendo uma movimentação para um lado ou para o outro, seja para cima, no caso, para cima ou para baixo. Então, roboticamente falando, a gente tem uma média de retorno de 3% ao mês, roboticamente falando. Foi auditado pelo KPMG, um Sharpe Ratio de 3,2, se não me engano, uma razão Sharpe. E a gente utilizando 60% do capital a qualquer momento, apenas 60%, já que a gente está usando instrumentos alavancados em si, futuros e opções, né? Então, esses são alguns dos parâmetros que a gente coloca para o robô para funcionar. Mas do trader individual, por isso é que a parte do curso, a parte do que Eric faz muito bem, essa parte de coaching e assistência, é você entender quem você é como um trader e utilizar, né, as ferramentas à disposição para melhorar as suas chances de ganho em operações. Acho que deu para responder, né? Deu. Eu só queria adicionar, Vinícius e o pessoal que está vendo a gente, né, seja o pessoal que está vendo agora ou a gravação também, que a ideia é o seguinte: a plataforma ela dá um sinal do que pode estar acontecendo no mercado, mas você ainda assim tem que tomar a sua decisão. Então, as variáveis são, como o Léo já disse, você vai executar aquele trade, você estava pronto para executar aquele trade na hora, quais ativos você estava olhando, quais ativos você executou vários ao mesmo tempo, você usou qual risco-retorno por operação, porque não necessariamente a plataforma vai te dizer qual risco-retorno você pode usar na operação, nem quantos contratos, né, ou quantas ações você pode abrir naquela operação. A gestão... Se você não tiver uma... se você não tiver uma termina, boa educação operacional, como um trader de modo geral, você pode quebrar qualquer métrica de sinal que ela dê, mesmo que ela tivesse uma taxa de excelência de 99%, bastasse um trade que você desregulou o seu operacional em relação a isso, você mata todos os trades. Um exemplo básico e chulo aqui, vamos supor que você venha fazendo trades com contratos com risco retorno de 1 para 1, tá? Bem básico para vocês entenderem a linguagem. Em certo momento você considera que está acertando demais e decide aumentar a mão para 100 vezes o tamanho que estava operando, e justo naquele trade você não obedece seu stop quando a plataforma deu o sinal para você sair, não executar aquela operação. E justo naquele você derrubou 100 trades anteriores que você teve. Então, mesmo que tivesse tido 99% de acerto, um erro educacional seu de não entender como funciona a lógica estatística do trader em si, pode derrubar todo o sistema. Então, assim, como a gente falou no início da apresentação, o intuito da plataforma é auxiliar você de não ter que ter esse raciocínio, que é onde a maioria das pessoas falham. Tá bom, mas aonde eu devo entrar e aonde eu devo sair?
ela elimina toda essa possibilidade. Ainda assim, você tem que ter a sua gestão de risco e monitorar os ativos que você está operando. E para entender os ativos, principalmente, eu vou dar uma dica aqui, uma opinião, a ideia de você, do Wall Street Boy, justamente para você conhecer as possibilidades de ativos que existem, para não ficar limitado unicamente a bolsas brasileiras ou ativos futuros brasileiros, porque a gente sabe que é uma característica, não é uma crítica, a bolsa brasileira tem suas limitações e liquidez. Quando a gente fala de um mercado global, a gente amplia essa possibilidade de assertividade de mercados exponencialmente, por causa da velocidade e liquidez, tanto no mercado da Nasdaq, que é as ações de lá, quanto nos mercados futuros, que a possibilidade de contratos futuros que existe lá é amplamente maior do que é no Brasil, que majoritariamente no Brasil a gente conhece índice dólar, que tem volume e liquidez diária, os outros não têm ou velocidade ou não tem liquidez, e o mesmo cenário acontece nos Estados Unidos. Por isso a importância de, mesmo que a plataforma venha a funcionar aqui no Brasil, você terá vantagens operacionais e lucrativas se você souber lidar com multi-ativos ao mesmo tempo. Só para finalizar aí, Léo, tem mais alguma... Acho que foi em tempo recorde aqui agora, né? A gente mais algumas conseguiu fazer. perguntinhas. Sim, vamos lá. Muito Eu não boa estou conseguindo ver. apresentação. O Júnior está falando, Eric, muito boa apresentação. Eric sempre carismático. Daí, duas perguntas. Eric, você... não vou nem ler a pergunta, mas, Júnior, o meu projeto agora é com o QuantGate, é com o Léo, sou sócio dele, parceiro. A gente tem esse conceito de desenvolver essa tecnologia, como ele já disse aqui, essa tecnologia não se limita ao Brasil, ela já está em uso nos Estados Unidos e Canadá, a gente tem uma equipe na Europa, tem uma equipe na Ásia, ela está sendo difundida em todos os continentes do mundo ao mesmo tempo, tá? Para operar todos os mercados. E esse é o meu projeto com o Léo agora, né? A nossa empresa que a gente está avisando como prioritária, que está tomando todo o nosso tempo aí, né, Léo? Já estou trabalhando no mercado também, sempre vejo ferramentas fundamentadas em teoria de limite central, falando que é inteligência artificial. Mas percebi que vocês usam algoritmo de Naive Bayes, voltado para machine learning. Parabéns. Pô, legal, Júnior. Percebi que você tem um bom conhecimento aí e poderia somar bastante a nossa discussão e as coisas que a gente está fazendo. Entre lá no grupo e entre em contato comigo também para a gente, já que você é um entusiasta também por inteligência artificial no mercado, já tem usado, conhece das linguagens, manda um e-mail para a gente depois, para a gente conversar um pouco mais, para você testar a plataforma também, dar sua opinião. É para ser algo super transparente, super legal. A gente está usando ativamente todos os envolvidos no projeto, todos os programadores, o pessoal que trabalha no marketing, todo mundo usa a plataforma também. Então, a gente tem essa característica de ter, assim como eu e o Léo, de ter essa característica ambígua de estar operando no mercado e ter funções relacionadas ao mercado, de coisas que a gente tem muito entusiasmo por, como inteligência artificial e a usabilidade da plataforma. Então, a gente acaba sendo os próprios user experience, testers, né? Testers da plataforma. Exato. Obrigado. Então, a gente acaba conversando nas reuniões técnicas que a gente tem de possíveis melhorias, ideias, facilidades operacionais, etc., para a gente obter vantagens financeiras em última ponta, lógico, que é transparentemente... No final, exatamente. No final de tudo, temos que ganhar. Quando eu falo vantagem, uma vantagem justa, né? Não uma vantagem antiética, tá? Não porque eu estou usando a vantagem que é algo antiético, mas uma vantagem operacional que a gente tem exatamente. É um edge. Uma ferramenta que possibilita a gente ter uma performance melhor que a média no mercado. É isso que a gente vem fazer. Eu só ia dizer uma coisa. Usando isso que você falou, pode ser que alguém tenha uma pergunta. Eu vou tentar dar não fazer uma pergunta, mas dar uma dica, que eu tenho também ouvido muito essa pergunta, é o fato de que, poxa, mas e aí, se todo mundo usar? Se todo mundo está com essa tecnologia, todo mundo tem a informação, todo mundo tem o pilot aqui funcionando e ele indica que é um bom momento agora. Mesmo assim, como eu falei antes, todos os traders individuais vão agir de forma diferente. Com a mesma informação, todos eles vão agir de forma diferente. Por quê? Porque as situações de cada pessoa é diferente, né? O perfil de risco-retorno de um é diferente do outro, e isso faz com que a gente consiga manter a plataforma, né, a tecnologia funcionando, sem causar o que às vezes acontece em outras tecnologias, a exaustão
né, da tecnologia, nesse caso, como todo mundo vai agir de forma diferente. Era isso Porque aí. é um tópico esse cenário, né? Todo mundo Com usar o mesmo certeza. ativo no mesmo horário. Não tem como, né? Dona Maria, ela é muito mais, Dona Maria que tem muito mais aversão ao risco do que seu Pedro, tá entendendo? Vai agir diferente. A Dona Maria talvez vai esperar ela vai esperar todos os algoritmos estarem indicando e o espectro do sentimento mostrando. Talvez ela vai entrar em 1, 2 trades ao dia, enquanto que o seu Pedro ele vai ser muito mais agressivo, ele vai conseguir, ele vai entrar em certas posições com muita mais velocidade, sair dela, e isso vai causar, consequentemente, um resultado diferente. Exato. Léo, obrigado de novo aí pelo seu tempo, obrigado a você, disponibilidade uma vez aí. Estar aqui com o pessoal ao vivo, né? Aí dos Estados Unidos direto, assim, é muito legal essa possibilidade de você estar ajudando e ter Estamos juntos. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta extra aí, você bota no grupo, pessoal, que a gente está começando a esquentar lá o grupo e colocar cada vez mais entre eu e o Eric, a gente vai estar participando. Vão ter aí momentos ad hoc, que se chama de última hora, uma live que vai estar acontecendo né, para a gente mostrar a tecnologia, mostrar um trade, etc. Isso aos poucos a gente vai conseguir colocar lá. Fechado. Pessoal, eu agradeço demais aí vocês ter ficado com a gente durante essa apresentação, ter participado. Espero que vocês gostem, compartilhem, divulguem se acharam a ideia interessante, comentem com a gente. Fiquem à vontade para mandar e-mail. Um grande abraço. Feedbacks é bom. É isso aí, pessoal. Exato. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau.